Neste vídeo iremos então ver como trabalhar com o Audacity. Vão ver que é muito simples. Comecem por abrir este link no qual iremos ter o som emitido por um diapasão, sabendo que o som emitido por um diapasão é um som puro. Ora bem, então deixem esse vídeo a correr, abram o Audacity, cliquem neste botãozinho aqui para iniciar a gravação e iremos ter então o registro do sinal sonoro. Para terminar a gravação é só clicarem aqui neste símbolo, depois terão aqui o vosso sinal. Selecionem uma pequena faixa e depois é só ampliarem a faixa em questão, clicando aqui neste símbolo, como estão aqui a ver. Deixem só reforçar. Clicam aqui neste símbolo, como estão a ver, acabam por ampliar aquela pequena faixa. E aqui está, portanto, a onda característica, portanto, uma sinusoide. Depois, selecionem um ciclo, por exemplo, crista a crista, ou, por exemplo, vale a vale, como também podem selecionar dois pontos sucessivos que se encontrem na mesma fase de vibração. Por exemplo, este e este. Ok? Pronto. Perante a seleção que nós aqui temos, então não se esqueçam de registar o instante de tempo inicial. Temos que vir aqui, não é? E o instante de tempo final, que vamos medir aqui. Muita atenção à incerteza. Então, até já. Olá a todos. Temos aqui o sonograma obtido no Audacity a partir do som emitido por um diapasão, sabendo que a frequência desse mesmo sinal sonoro é de 440 Hz. O sonograma que vocês irão obter, ou que já têm convosco, refere-se ao mesmo sinal sonoro. Irão ter, sim, outros resultados experimentais. Vamos então anotar aqui a frequência tabelada, como sendo então os 440 Hz. Logo, o que temos nesta escala é tempo e o que consta aqui será o intervalo de tempo de um ciclo, logo o período. Vamos então subtrair ao instante final o instante inicial. O final, como está, é superior a 1,478, então, dada a incerteza que é metade da menor divisão da escala, vamos colocar 1,4785 segundo. Instante de tempo inicial toca no traço de 1,476. Então, vamos pôr aqui 1,4760 segundo. Bom, contas feitas dá 0,0025 segundo. Sabendo que a frequência é o inverso do período, dividimos então 1 por 0,0025 e dá 400 Hz. Vamos colocar aqui, por este primeiro método, a frequência obtida experimentalmente como 400 Hz. Reparem que ainda há uma diferença razoável com a frequência tabelada. Bom, então, assim sendo, vamos pensar um pouco, de modo a podermos diminuir um pouco a percentagem de erro. E depois poderão e deverão estender esta perspectiva para outro tipo de ensaios ou medições diretas. Assim sendo. Vamos pensar. Ora, como o sonograma é o mesmo, a escala é a mesma, a incerteza é também a mesma, metade desta menor divisão, então eu vou reforçá-la aqui. Pronto, cá temos a incerteza. E essa incerteza
associada a um intervalo de tempo de um ciclo, reparem, intervalo de tempo de um ciclo, há aqui um contributo relevante dessa mesma incerteza, comparativamente à medida que estamos a obter, que é um intervalo de tempo de um ciclo. Então, de modo a podermos diminuir um pouco este contributo em relação a uma medida, podemos sim aumentar o valor dessa mesma medida, estendendo então a nossa medição não para 1, mas, por exemplo, 10 ciclos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º ciclo. Aqui com uma atenção acrescida. Pronto. Então, cá está o intervalo de tempo agora de 10 ciclos e não de 1. Vamos determinar esse mesmo intervalo de tempo. Ora, instante de tempo final. Ora, 1,500, 501, 502, 503, superior. Então, pomos 1,503 com o 5. E a mesma perspectiva agora. Então, temos aqui, é superior a 1,480, mas inferior a 1,481. Portanto, novamente o 5. Vamos aqui calcular este intervalo de tempo. É melhor fazerem ao mesmo tempo. 1.5035 menos 1.4805 e temos 0,023 e mais um 0 segundo. Logo, o período será um intervalo de tempo 10 vezes menor que este. Vamos então dividir o 0,0230 por 10 e teremos para período deste sinal sonoro 0,0023 segundo. Logo, como a frequência é o inverso daquele 0,0023 segundo, vamos calcular 1 a dividir 0,0023 e temos 435 Hz. Reparem que aproximamos do valor exato, não é? Isto porquê? Porque diminuímos o contributo da incerteza a partir de uma medida que passou a ser maior que a anterior. Pronto, estendam também esta possível perspectiva para outros casos, depois de uma questão de bom senso. No ensaio químico, por exemplo, aumentando a massa, aumentando o volume, pode haver também depois outros inconvenientes ou desvantagens relativamente aos resíduos obtidos, que passam a ser mais, ou aumento de perigosidade, não é? Mas há aqui uma possível perspectiva que nos permite, em alguns casos, diminuirmos a percentagem de erro num determinado método, não é? Então, tomem isto em atenção e continuação de um bom trabalho. Até já. Olá a todos. Reparem que quando o comprimento de onda de uma onda apresenta a mesma ordem de grandeza de um obstáculo ou de uma fenda, ou de uma abertura, essa onda contorna esse mesmo obstáculo, passando a propagar-se em várias direções. Este fenómeno designa-se por difração. Então, reparem, por exemplo, aqui o caso de um clarinete. Vão ouvir um som emitido por um clarinete, perfeitamente audível para todos nós. E o comprimento de onda desse som emitido encontra-se registado aqui. Vão ver o comprimento de onda. Então vejam, ou comparem, não é? Esse comprimento de onda com, por exemplo, a dimensão da janela. Ok? Como desafio antes de resposta à questão problema, por que razão é que podemos
ouvir um som emitido pelo clarinete se nos encontrarmos numa outra divisão, por exemplo, aqui nesta região, não é? Mas podem mesmo determinar este comprimento de onda sabendo que o comprimento do clarinete, que está aqui, é de 66,80 centímetros. E que, no momento em que vocês ouviram o som emitido pelo clarinete, a temperatura é de 20 graus Celsius, 20,0 grau Celsius. Então vá, vamos pensar e bom trabalho.